Senhor nosso Deus, te agradecemos, Jesus, mais uma vez, por tudo o que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Pela possibilidade de abrir a Tua Palavra num país livre, Senhor, e poder sermos iluminados por ela. Ó Deus, obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos auxilia, Senhor, a receber daquelas palavras vida, para que a gente possa guiar o nosso coração, a nossa mente, os nossos passos nesta vida até o dia da Tua vinda. Nos ajuda, Jesus, a também ajudar outras pessoas, essas pessoas que nos assistem, que nos ouvem, ó Deus, que sejamos canais de bênção, para que todos possamos ir juntos para a nova Jerusalém Celestial preparada para nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui de volta na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Presidente Prudente, oeste do estado de São Paulo, presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, para falar sobre a lição 7 desta vez. E olha, fala de um assunto que eu gosto muito. A Bíblia transforma as pessoas. E esta lição ela traz como texto áureo o texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, também um texto muito conhecido e clássico. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que a espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A verdade prática vai dizer o seguinte, reprisando o que o textuário diz, a palavra de Deus é viva, anula o conselho das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Bom, toda esta lição vai estar baseada nos textos de Hebreus, capítulo 4, versículos 11 a 13, e também no texto de 2 Coríntios, a segunda carta do apóstolo Paulo à turma de Corinto, no capítulo 10, versículos 4 até o versículo 6. E para introduzir esta lição, falar sobre toda esta transformação já no tópico 1, nós trazemos de volta o nosso amigo Diego Fonseca. Fala aí, Diego. Olha só, um outro assunto prático está prestes a ser comentado com vocês. Nesta feita, nós vamos dialogar a partir da lição 7, falando sobre a Bíblia que transforma as pessoas. Possivelmente ela transformou você. Você é uma prova viva do potencial que a palavra de Deus tem. Esse é o assunto de hoje. Introdutoriamente, reforçamos o propósito a ser dialogado. Digamos que a Bíblia, enquanto palavra de Deus, transpassa o interior do ser humano, anula os conselhos mundanos e nos capacita a viver em humildade. Isto posto, eu convido você a observar comigo o primeiro tópico da nossa abordagem de hoje. A Bíblia é a palavra viva de Deus. O que podemos exaurir desse conceito ou dessa alusão da Bíblia ser viva? Olha só, o primeiro conceito a ser agora aplicado nessa perspectiva é exatamente entendermos a palavra de Deus como sendo viva e eficaz. Por esse caminho, por essa trilha, inicialmente, nós precisamos combater o conceito de negligência. Isto se dá porque o próprio texto de Hebreus alude a uma situação ocorrida num contexto veterotestamentário. Lá nas páginas do livro de Êxodo, nós temos um momento histórico onde os israelitas, que saíam de uma escravidão egípcia há aproximadamente 4 séculos, e estavam em destino à terra prometida, foram negligentes e muitos deles, ou por que não dizer a maioria deles, muito pouco daquela turma toda tiveram a oportunidade de adentrar a terra que manava leite e mel. Isto se sucedera porque peregrinaram aproximadamente 40 anos no deserto. E isto se dera muito especialmente por uma negligência. E agora, o autor aos Hebreus, na altura do capítulo 4, antes de aplicar o texto sacro estabelecido no texto áureo, como a palavra de Deus que é viva e eficaz, no verso 6, ele teme que cristãos no contexto odierno tenham a mesma atitude, o mesmo comportamento.
Na realidade, ele espera que isso não se repita com os cristãos atuais. E o enfoque é destacar que, assim como Deus, a sua palavra também é viva. Agora, obedecê-la, vai dizer o autor, obedecer à palavra de Deus, irá nos livrar do juízo vindouro. Além disso, a palavra de Deus é ativa. Quando a gente parte para esse conceito, não mais falando da palavra viva, assim como Deus o é, mas sim da palavra ativa, nós remontamos o conceito do termo grego energês, que significa eficaz, e descreve a palavra de Deus como cheia de poder para alcançar resultados. O texto que melhor sustenta essa ideia de palavra poderosa que alcança benefícios e resultados é o texto do profeta Isaías, capítulo 55, verso 11. Assim como a chuva, diz o verso 10, irriga a terra e faz brotar a vegetação, assim é a palavra de Deus, que semelhante operação faz no coração do homem, irriga a alma do sujeito e faz com que essa palavra não volte vazia, mas realize efetivamente o desejo do Senhor. Contudo, ainda nesse campo de compreensão da Bíblia, que é a palavra viva de Deus, entendam os senhores que o verso 12 do capítulo 4 de Hebreus apresenta na sua parte B que essa palavra é semelhante a uma espada penetrante. Olha só, comumente, uma espada de 2 gumes ou 2 fios é uma espada afiada dos 2 lados. E isso claramente potencializa ou valoriza o corte, o alcance, a profundidade. A palavra de Deus, segundo o autor aos Hebreus, nessa metáfora, nessa figura de linguagem, ela supera essa arma. Se você, e eu faço questão que você observe o verso 12, que está disposto no texto áureo e leitura bíblica em classe do capítulo 4 de Hebreus, diz que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Isto significa dizer que a sua capacidade ultrapassa a capacidade dessa espada. Portanto, a palavra de Deus é ainda mais penetrante, alcança a alma e o espírito, aprofunda até as juntas e medulas e atinge o âmago do nosso interior. Você consegue ter noção do poder que a palavra de Deus tem? Pois bem, ela se intromete no duvidoso para deixar claro o que é verdade e o que é mentira. A palavra de Deus tem esse potencial. Paulo, quando escrever aos Efésios, na altura do capítulo 6, a partir do versículo 13, a partir do 10, Paulo dá spoiler daquilo que ele pretende discorrer acerca da armadura de Deus. Mas textos sequentes, ele fala exatamente de cada arma apresentando um soldado romano, mas espiritualizando o texto. Ele fala do calçado nos pés, a preparação do evangelho da paz, capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça. Ele fala sobre todos estes elementos, mas destaca uma arma ofensiva na altura do verso 17. A espada do Espírito, que segundo ele é a palavra de Deus. Percebam que o autor aos Hebreus e a figura de Paulo escrevendo aos Efésios estão indo ao encontro no sentido de que a palavra de Deus é de fato lida como espada, como uma arma ofensiva, penetrante, que atinge o âmago do sujeito. Isso é sustentado no capítulo 4 de Hebreus e também na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Porém, eu preciso destacar com você que essa mesma palavra, que é viva e eficaz e que sobretudo é penetrante, é ainda apta para discernir. Olha só, significa dizer, nesse campo, que a palavra de Deus tem habilidade para julgar todo e qualquer sentimento, seja ele negativo
ou positivo nas nossas emoções e vontades, no que o texto chama de coração. O cardia aqui representa as nossas emoções e as nossas vontades. Ela é tão afiada que é capaz de julgar os nossos pensamentos, ouça isso, antes de se tornarem palavras. Antes de balbuciarmos, de vocalizarmos, de expressarmos palavras, essa palavra de Deus tem a capacidade e é afiada ao ponto de julgar os nossos pensamentos. Sobretudo, ela discerne as nossas intenções antes de se tornarem ações. Ou seja, antes de nós agirmos, as intenções da nossa mente já são atingidas pelo poder que a palavra de Deus tem. Nesse campo, já não estritamente como viva e eficaz ou penetrante, ela é capaz absolutamente de discernir os pensamentos e intenções do coração. Se nos rendermos a ela, seremos salvos. Caso contrário, ela mesma nos julgará e nos condenará. Mas eu quero voltar a palavra ao meu amigo Júnior Santiago. Neste tópico 2, falaremos sobre como a Bíblia anula os conselhos do mundo. Para que a gente possa entender o que isso quer dizer, anular os conselhos do mundo, nós estamos falando de um mundo que ataca constantemente a igreja. E muitas vezes ataca de forma sorrateira, de forma muito superficial. Lembra daquela piadinha do diabo tentando entrar na igreja, pedindo para o pastor colocar só a pontinha do nariz? E quando o pastor, já cansado de tanto combater o diabo, disse, tá bom, só a pontinha do nariz, o diabo entra de costas? Pois bem, o mundo tenta o tempo todo fazer esta pegadinha com a igreja. O tempo todo trazer conformidades do mundo à igreja. E aí a gente acaba defendendo, a gente não, eu não defendo isso, mas muita gente acaba defendendo que tem que se adequar à liturgia da igreja, às festas do mundo, para que atraiam mais jovens, quando na verdade nós sabemos muito bem que as pessoas precisam comer a palavra de Deus, porque este sim é um pão que realmente vai trazer saciedade para a fome espiritual das pessoas, em qualquer idade que seja. E é por isso que nós constantemente estamos em uma luta espiritual. E nesta luta nós estamos armados, irmãos, mas as nossas armas não são carnais. As armas da nossa milícia, como fala Paulo em 2 Coríntios 10:4, não são carnais. A nossa luta é de ordem espiritual, como o próprio Paulo fala aos Efésios capítulo 6. A nossa luta, por vezes, não vai ficar no campo das palavras, mas no campo da vida. Nossa vida vai combater o mundo, vai combater o diabo. Porque as pessoas passarão a ver em nós exemplos a serem seguidos, mais do que palavras a serem ouvidas. E aí, nós combatemos de forma direta toda essa tentativa do diabo de conformar a imagem das pessoas à sua própria imagem. Porque o diabo tenta imitar Jesus o tempo todo. Assim como o Espírito nos conforma à imagem de Cristo, o diabo tenta conformar o mundo à sua própria imagem. E qual é a imagem do diabo? A pior imagem possível. Cheia de marketing, cheia de maquiagem, mas a pior imagem possível. Por isso, a gente precisa entender que métodos humanos, que os conchavos, as ameaças, as brincadeirinhas, as panelinhas, essas coisas não nos trarão para perto de Deus, nem nos conformarão à imagem de Cristo. Mas uma vida sincera, o Evangelho vivido desde o seu início, na sua base, buscando realmente lutar para que a imagem de Cristo resplandeça em nós, sem que precisamos às vezes nem dizer uma só palavra, é uma arma muito mais eficaz contra o reino das trevas do que muito palavreado, muita falsa humildade ou mesmo opulência em qualquer sentido. É importante que a nossa vida seja um reflexo do Evangelho de Cristo, do anúncio que a Bíblia já dá através das suas palavras. Nós devemos ter uma oração perseverante. Essa ideia de orar sem cessar é a vida inteira orando. É nós, como em forma completa, sermos orações ambulantes. É preciso que nós andemos sempre cheios da armadura de Deus, capacete, couraça da justiça, palavra de Deus como espada na mão,
calçados os pés da preparação do Evangelho, tendo completamente prontos para a batalha diária que enfrentamos até o dia em que Cristo eliminará todos os inimigos de Deus. A destruição das fortalezas do diabo acontece a partir do momento em que nós lutamos contra esse espírito de erro. É quando nós não só vivemos uma vida de forma passiva, ou seja, resplandecente, que não precisa de palavras ou de ações para mostrar quem está em nós, mas que nós também, armados, estejamos prontos ao embate, à luta, e que iremos à luta contra a imoralidade, contra a corrupção, porque, irmãos, é óbvio que quem ama a vida odeia o aborto. É óbvio que quem ama a Cristo odeia as obras do diabo. Tem muita gente que tenta relativizar ou o amor ou o ódio. Não existe ódio do bem, é óbvio. Mas você tem que odiar o mal. Ora, o mal te odeia. Você tem que odiar o mal. Não existe esse negócio de entregar rosas para o diabo dizendo não possua esta pessoa. Você precisa expulsar os demônios. Porque nós estamos aqui em nome de um rei, invadindo um outro reino que estava tomado pelo diabo, mas que não pertence ao diabo. Tem gente entregando o mundo ao diabo. Ah, eu não vou na praia porque a praia é lugar do diabo. Não assisto TV porque a TV é do diabo. Não acesso a internet porque a internet é do diabo. Pare com isso. O mundo e a sua plenitude é de Deus. Não entregue nada ao diabo porque ele não é detentor de nada. Ele é usurpador. E o que somos nós? Embaixadores de Cristo que entramos na batalha em nome do Rei, tomando o terreno do diabo. Portanto, a internet é terreno de Deus. E é importante que nós, como cristãos e combatentes no Evangelho de Cristo, entremos na internet, desculpa pela expressão, de sola, chutando a porta, dizendo que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu, destruindo as fortalezas do diabo e mostrando para todo mundo que o terreno não é dele, mas que o terreno é de Cristo. Colocar a bandeira de Cristo no lugar onde o diabo tentou colocar os seus pés. E é assim que a graça de Deus e o poder de Deus nos acompanha para que a gente possa tirar pessoas das correntes do maligno, quebrar as cadeias, dar liberdade aos cativos, cura, visão aos cegos, seja esses cegos reais ou cegos espirituais, e dar vida àquele que está moribundo, preso pelo pecado, preso pelo laço do diabo. É importante que nós olhemos pelos raciocínios errados, porque muitas vezes é exatamente os maus conselhos e os falsos mestres que desviam da fé. É exatamente as pessoas que ou tapam as suas visões, tapam a visão e não conseguem enxergar nada além de um foco fixo e não conseguem relacionar nada e acabam se prendendo a bases muito frágeis. E aí entra um ateu, entra um charlatão, entra um misticismo, entra um racionalismo, entra um relativismo e acaba com a fé daquela pessoa. Ou aquela pessoa é extremamente aberta e aceita tudo sem filtro algum e acaba se perdendo no meio de tanta instabilidade. Nós devemos evitar esses extremos. Nós precisamos ter conhecimento suficiente para destruir os falsos argumentos, enxergar as astutas ciladas do diabo, que muitas vezes se infiltram dentro da própria igreja, através dos falsos mestres. Ora, o diabo tentou isso no primeiro século, não tentaria no século 21? Se deu certo no primeiro século, no segundo século, no terceiro século, as táticas do diabo de infiltrar heresias na igreja naquele tempo, ele não tentaria do mesmo jeito hoje, no século 20, no século 21? É claro que tentaria. E é nossa função destruir estas falsas ideologias. E aí o pastor Douglas Batista entra em vários campos, desde o ateísmo até o marxismo e as heresias contemporâneas. Nossa obrigação é conhecer o suficiente para argumentar e refutar. E é preciso que nós tenhamos amor e graça o suficiente para mostrar às pessoas que elas estão indo para o caminho errado quando acreditam nestas coisas. É preciso que a gente também seja humilde nesse processo, que nós baixemos a cabeça para poder entender que nós não sabemos tudo. Eu disse numa aula presencial que você tentar entender toda a Bíblia é como se você pegasse um copinho de café, fosse até o oceano, enchesse aquele copinho de café
olhasse, bebesse e dizer: olha, sei de tudo a respeito de Deus. Nem se você decorasse a Bíblia, letra por letra, de Gênesis a Apocalipse, você não conseguiria entendê-la plenamente. Portanto, não pegue o seu copinho de café e ache que você conhece todo o oceano. É preciso fazer muito mais do que isso. É preciso ir para a praia, é preciso mergulhar o calcanhar, ir até o joelho, nadar um pouco em mar, pegar um barco, ir para o centro do mar. E mesmo assim, depois de anos e anos e anos e anos convivendo com o mar, quer seja a Bíblia ou o sentido de espiritualidade, vida espiritual completa, você vai perceber que virou marinheiro, mas que ainda não conhece o mar, que o mar sempre vai te surpreender. É assim que a Bíblia nos surpreende todo dia. Quando você abre um texto que você leu centenas de vezes, mas que naquele dia específico causou um rebuliço na sua vida e abriu a sua mente para um monte de coisas que você não sabia, que você não compreendia e que passa a compreender, porque o Espírito Santo está iluminando e mostrando a você qual é a parte de você que precisa ser mudada, qual é a parte de você que precisa ser transformada. E assim, eu devolvo a palavra ao meu amigo Diego, que vai falar com vocês este último tópico. Lembrando a você, deixe a Bíblia transformar a sua vida. Porque quando você aceita a Bíblia, está aceitando o Cristo que escreveu a Bíblia e o Espírito que ilumina e revela esta mesma Bíblia para você todos os dias. Tópico de número 13, irmãos. Nós vamos finalizar a lição de número 7, abordando a Bíblia nos torna humildes. Um importante assunto. Veja só, a princípio, embora o propósito é falar sobre humildade, nada mais importante do que começar falando de um contraponto a respeito da soberba. Deus aborrece a soberba. Essa afirmação é ratificada pelo autor, mas é sustentada, fundamentada nas páginas bíblicas. Tiago aborda o assunto com propriedade. Ele afirma que Deus resiste ao soberbo, mas em contrapartida dá graça aos humildes. Aliás, a carta de Tiago é tão elementar nesse sentido que você lendo-a, você percebe que ele recomenda ao sujeito sujeitar, chegar e se humilhar perante o Senhor. O apóstolo João, em comum acordo, diria este que vos fala, em sua primeira carta, ao discorrer sobre o mundo efêmero e passageiro, adverte a respeito da soberba da vida. Se você está com um exemplar da Bíblia impressa ou no dispositivo eletrônico, visite a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 16, e você verá que além da concupiscência da carne e dos olhos, João aborda a respeito da soberba da vida. Isto diz respeito ao que exatamente? Bom, de acordo com alguns pensadores, isso se afunila a priori ao narcisismo, conceito exagerado sobre si próprio, a síndrome de Narciso, a glorificação do próprio eu. E num segundo momento, diríamos que o texto de João, ora citado, se refere ao sentimento de superioridade, quer intelectual ou socialmente, em relação ao próximo. Tais comportamentos de narcisismo e de sentimento de superioridade são resquícios, são desdobramentos de uma ação soberba. Matthew Henry escrevera dizendo que a soberba da vida é conduta de mente vaidosa, que almeja toda a grandeza e pompa de uma vida gloriosa. Ele assegura também que isto é uma ambição desenfreada e uma avidez por honra e aplauso. Portanto, inicialmente, embora o assunto seja a Bíblia que nos torna humildes, é preciso conceituar o Deus que aborrece a soberba. Num segundo momento, eu preciso destacar com vocês que Cristo é o nosso protótipo, o nosso exemplo de humildade. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7 é um texto fundamental para entender essa postura de Jesus. É óbvio que existem outros textos que dão muito peso a essa atitude e ação do próprio Cristo,
Mas a forma como Paulo compilou a escrita do capítulo 2 é fantástica. Percebam vocês que o texto pode ser rememorado. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Está declarado no nosso próprio material. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sofrendo até a morte, morte de cruz. Nós sabemos que todo esse comportamento de Cristo, a partir dos verbos aqui aplicados por Paulo, demonstram uma ação de humildade. Ele sendo Deus perfeito, soberano, aquele que executou os planos de Deus desde a fundação do mundo, usurpara de si de tudo para vir à terra padecer pelos nossos pecados. É um exemplo de humildade. A redenção restaura não só esse momento nosso odierno, mas a humildade humana perdida desde o Éden. Haja vista que lá o homem audaciosamente quis igualar-se ou superar o próprio Deus. Agora, para encerrar esse conceito do Cristo humilde, lembrem-se vocês que a carta de Paulo aos Filipenses não finaliza no versículo de número 7 ou 8, mas ela prossegue exaltando este Cristo que se humilhara, porque esse é o processo. Humilhados são exaltados. E Cristo assim o é, porque a Bíblia vai dizer na sequência do texto em questão, de Filipenses capítulo 2, que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que diante dele todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu finalizo a exposição do tópico 3, onde a Bíblia conversa conosco a respeito da humildade, entendendo que a humildade é uma virtude cristã. Repito, irmãos, a humildade é uma virtude cristã. A instrução bíblica a esse respeito, por incrível que pareça, vai na contramão do que as religiões pagãs daquele contexto, digamos que um contexto dos apóstolos, a primeira era, a igreja primitiva, o primeiro século, ensinavam. As religiões pagãs vaticinavam que ser humilde era uma espécie de fraqueza de caráter, falta de amor próprio. Essa ideia, embora uma ideia primária por conta de se relacionar com a igreja primitiva, ela é reforçada no contexto do iluminismo. Há um filósofo alemão conhecido pelas páginas filosóficas e históricas chamado Friedrich Nietzsche, onde ele assegura que as virtudes cristãs exprimem fraqueza e incapacidade, como compaixão, mão solícita, paciência, humildade, amabilidade. Percebam, portanto, que as religiões pagãs da primeira era e o conceito iluminista desconstrói princípios e virtudes cristãs, dentre elas o conceito da humildade. Contudo, em oposição a essa lógica, a Bíblia ensina que a humildade é uma virtude. Mateus 5, verso 3 diz isso. Ela antecede a honra, diz Provérbios capítulo 15, verso 33. Serão maiores os humildes nos reinos, ou melhor, no reino dos céus. E aí nós temos que ter um cuidado, uma ressalva, termos uma cautela. Não podemos confundir a humildade com timidez, com complexo de inferioridade ou comiseração. Isso não é humildade. Se você é um sujeito tímido, você o é pela sua própria natureza, mas isso não o caracteriza como uma pessoa humilde. Se você é uma pessoa que se vê como inferior às outras e potencializa isso, você não necessariamente é uma pessoa humilde, mas você tem um déficit, um problema, uma falha no seu psique, na sua alma, no seu psicológico, que precisa ser consertada, a ponto de se achar e se ver inferior a todos.
É óbvio que a Bíblia discorre sobre isso. Paulo, o apóstolo, apresenta essa tese. Considere os outros superiores a si. Isso é necessário para nós enquanto cristãos. Mas em momento algum você precisa sair dizendo para as pessoas que é inferior a elas. Você está apresentando uma humildade que pode ser apresentada com falsa modéstia. Isso não é necessário. Então eu não posso coincidir o termo humildade com um complexo de inferioridade. E se é um complexo, é algo complicado, difícil, que precisa ser tratado, pensado, analisado. Sobretudo comiseração, né? O sujeito não pode se ver como o pior dentre uma sociedade. O sujeito não pode se achar que é um zero à esquerda ou que vive aquém dos outros, que não tem condições para isso ou para aquilo. Isso também não são ações relacionadas ao comportamento de alguém humilde. Ser humilde, finalizo com essa máxima, significa comportar-se com modéstia, reconhecer as fraquezas e a soberania divina. Amém, meus irmãos? Eu quero voltar a palavra ao meu amigo Júnior, porque ele vai concluir a 7ª lição conosco, uma lição muito importante que dialogou a respeito da transformação que a Bíblia gera e impacta na vida das pessoas. É com você, Júnior. É isso aí, meus irmãos, é isso aí, Diego. Nós encerramos essa nossa digressão, né, na lição 7, para lembrar aos irmãos que, com humildade, rejeitando toda a maldade, buscando sempre sermos conformados à imagem de Cristo, olhando para a Bíblia como nossa bússola, como nosso guia, nós caminhamos como soldados, irmãos, como soldados, armados nesta batalha até o fim, para que o nosso Rei continue sempre comandando todo este regimento de onde ele está, no trono, no controle de todas as coisas. Né, Diego? É isso aí, Júnior. Prazer, irmãos, ter vocês com a gente. É muito bom ter a sua participação. Melhor ainda será se você compartilhar esse vídeo. Compartilhe nos grupos, família, amigo, leve a palavra de Deus para muito mais gente. Não se esqueça de deixar o seu like e também registrar o seu comentário. Não é isso, Júnior? É isso aí, meus irmãos. Não se esqueçam, é muito importante a sua participação. Nós queremos ouvir a sua voz. Aqui você tem voz. Fale aí nos comentários tudo acerca dessas lições, como você entendeu, o que você não entendeu, e nós estamos aqui para te ouvir e te ajudar em tudo que você precisar. Nós glorificamos a Deus pela sua vida e contamos com você na próxima lição. Amém? Deus te abençoe.